Quantas vezes você prometeu para si mesma que não ia estourar mais, mas quando você se deu conta, você já estava estourando com a pessoa que você mais ama? Até quando você vai conseguir ser o porto seguro de todo mundo ao ponto de deixar o seu próprio barco afundar? Observe essa imagem aqui. Olha o que essa mulher está fazendo e que muitas vezes pode acontecer de você também estar aí fazendo, salvando todo mundo, sendo o porto seguro de todo mundo. E o que que acontece? Qual é a verdade que talvez essa mulher ela não saiba, e igual a nós também, que aprendemos a cuidar de todos, de tudo, mas ninguém nos ensinou a cuidar de nós mesmos. E muitas vezes essa exaustão que você está sentindo não é porque talvez você esteja fazendo demais, mas também porque você aprendeu a viver um estado de alerta como se você precisasse resolver tudo o tempo inteiro. E vocês não têm noção da energia que isso consome dentro de nós. E o que que acontece, Tati? Olha para essa mulher. À beira do precipício, o barco dela tá ali quase virando, mas ela tá puxando todos com ela. Até quando eu, você, nós podemos aguentar? Porque o preço dessa sobrecarga, ela tá aparecendo. O preço dessa sobrecarga nós já estamos vendo e de uma forma muito dolorosa. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que algumas pessoas de forma tão banal, de forma tão dolorosa, diz que está louca, você não está louca. Não está louca, não. O que está acontecendo é uma sobrecarga. E hoje, os problemas relacionados à saúde mental estão entre os maiores desafios da humanidade. Eu trouxe alguns dados aqui que até para a gente ver ele é doloroso, mas a gente não pode fechar os olhos quanto a isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de um em cada 7 pessoas no mundo vive com algum transtorno mental. Todos os anos, mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio no mundo. E pasme, entre adolescentes, um em cada 7 apresenta algum transtorno mental, sendo ansiedade, depressão, e isso, aquele sofrimento de incapacidade, de não pertencimento, tem levado muitos desses jovens hoje a fazer parte da estatística, que hoje é a terceira principal causa de morte entre adolescentes, que é o suicídio. E nesse momento, talvez você conheça alguém que está caminhando para essa estatística. E é justamente por isso que eu fiz o desafio, porque ninguém deveria enfrentar questões mentais sem conhecimento. Mas nós temos aqui a melhor notícia para você. Então, respira, respira aí, faz 3 respirações, vamos lá. Pode ficar de tela fechada, tela aberta. Se você puder sentar, sente-se para ouvir o que eu preparei com muito carinho hoje para você. Então, a melhor notícia para você que tirou essa manhã aqui para estar comigo é que o nosso cérebro, o criador desse cérebro, ele não fez ele para viver preso dentro do estresse, da ansiedade, dos pensamentos negativos. O bom é que o nosso cérebro ele pode aprender um novo caminho. E como eu sou Tatiane Paz e como psicoterapeuta especialista em neurociência cognitiva e processo psicológico, nos próximos 21 dias eu vou caminhar lado a lado com você. E eu vou mostrar para você e comprovar cientificamente, com base na neurociência, que a calma ela não depende da sorte, nem apenas da força de vontade, mas que ela depende de você entender, conhecer, cuidar.
como o seu cérebro funciona e como o seu corpo funciona. Então, nesses 21 dias, se sinta em casa. Não se preocupe com os termos técnicos, mas se preocupe em estar aqui por inteiro, porque toda essa metodologia é como se fossem peças de quebra-cabeça que vai fazer todo sentido para você. E agora eu já vou trazer uma verdade para vocês que poucas pessoas sabem sobre a funcionalidade do seu cérebro e sobre a funcionalidade do seu corpo. Então, faz 3 respirações de forma tranquila, de forma suave. Se você está deitado e puder sentar ou ir para uma mesa, faça isso. Se você gosta de papel e caneta, pega papel e caneta, para que essa manhã seja uma manhã rica de conhecimento, mas que principalmente acalme teu coração. Então vamos lá, qual é a verdade e que poucas pessoas sabem? A calma não começa na mente. A calma começa no corpo. Olha, observe quando acontece com você, seja muito sincero. Eu tenho certeza que todos aqui já passou por algum momento de ansiedade. Quando a ansiedade bate, uma crise de ansiedade, ela dura pouquíssimos segundos, mas é avassaladora, sim ou sim. Nesse momento você consegue parar, reduzir os batimentos do seu coração ou ele só faz aumentar? Ele desce ou ele sobe? Ele sobe, e isso faz com que a gente entre num desespero muito grande. Então, se você observar aqui, o título dessa tela e você vai anotar. A calma não começa na mente, ela começa no corpo. Então, seja muito sincera com você mesmo. Quando a ansiedade bate, você consegue decidir o que seu coração vai bater mais devagar? Até você não ter o controle do corpo, saber acalmar o corpo, o que tem gerado um grande desespero na maioria das pessoas é porque a maioria acredita que precisa controlar os pensamentos para encontrar a calma. Só que o cérebro, ele funciona de outra maneira. Então, ó, a maioria das pessoas, e talvez você, acreditasse que precisa controlar os pensamentos para encontrar a calma. Mas o cérebro funciona de outra maneira. Olha o que está bem nítido aqui, segundo a neurociência, que antes que a mente consiga se acalmar, o corpo precisa perceber que ele está seguro. Mas aí surge a pergunta, Tati, e como o corpo percebe que ele está seguro para eu entrar em calma? É justamente isso que você vai aprender nos próximos dias. Você vai conhecer, vai aprender a ativar 3 estruturas que formam a base biológica da calma. Então, esse desafio aqui, mente calma, você vai ter a oportunidade de conhecer estruturas neurais, vai aprender a ativar essas estruturas que formam ali o alicerce, a base da calma. Porque a calma, ela não começa na mente. A calma, ela começa no corpo. E é claro, nós já vamos falar sobre essa estrutura agora. Então, eu vou falar de uma forma técnica, tá? Mas eu quero que vocês se concentrem a princípio agora nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, dessas 3 estruturas, tá bom? Então, olha, aqui você pode ver essa parte aqui, dá para ver uma setinha minha mostrando para vocês aqui essa estrutura cerebral? Faz assim, Vilane e Suzana, eu estou conseguindo, tá dando para ver? Então, essa estrutura que está aqui, ela é a ínsula. Ela é uma estrutura muito profunda. Descendo aqui, ó, correto, toda a medula espinhal, saindo aqui do cérebro, você vai ter o nervo vago, que conecta do cérebro até a extremidade do seu corpo. Aqui você está vendo o coração e essa parte douradinha do desenho aqui é o diafragma. Então, essa estrutura aqui é a tríade da calma. Qual, Tati? A ínsula,
o diafragma e o nervo vago. Agora presta atenção que vai facilitar muito para você. Então, um é um radar, o outro é o freio e o motor. Então, esses são os três elementos do seu controle biológico. Essas três estruturas, gente, elas trabalham juntas como um sistema integrado de autorregulação para simplesmente sinalizar ao seu corpo se ele está em segurança ou se ele está em perigo. Então, essa estrutura de autorregulação é a base na qual, esses dias agora, eu vou trazer outras estruturas para você ter o acesso a como acalmar. E é interessante, para vocês terem uma ideia, que a ínsula é uma estrutura ela, muito interna. Ela está aqui dentro do teu cérebro, correto? Só que o córtex temporal, o córtex frontal simplesmente não deixa com que ela se torne visível aqui, por exemplo, nessa estrutura. Só que é a ínsula que percebe todas as reações do seu corpo, respiração, batimento cardíaco, se você está com fome, se você está com sede, se você quer dormir, se você está com medo, se você está ansiosa, se você está preocupada, e ela conecta do cérebro todo o seu corpo. Então vamos lá aprender como que cada estrutura ela molda você e lembra, mente e corpo, eles fazem parte do mesmo sistema. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Então, começando ali pela ínsula, ela é o radar. Ela funciona como um radar do cérebro e mostra os sinais do corpo, o batimento cardíaco, a respiração, a tensão e outras sensações. Ela ajuda o cérebro a identificar se você está em segurança ou estado de alerta e comunica isso para as outras partes do corpo. O segundo aqui é o diafragma, é o motor da calma. Ele ali, ó, ele simplesmente faz o controle ali da calma. De que forma, Tati? O diafragma é o principal músculo da respiração. Então, ele inicia o movimento. E para vocês terem uma ideia, esse movimento que o diafragma faz, ele estimula o nervo vago e favorece o estado de calma. Então, se você olhar aqui para o desenho, olha, você consegue ver o coração, mas embaixo do coração aqui, essa parte douradinha, que é justamente o diafragma dos dois lados, que é o músculo aqui, e que ele exerce um papel fundamental na nossa respiração. E ele, principalmente na tríada da calma, é justamente ali o motor. Mas, Tati, e o nervo vago? O nervo vago, ele é o maior nervo do corpo humano. Ele é o freio. E olha que interessante, o nervo vago, ele é o freio natural do corpo. Ele ajuda o corpo a desacelerar. Então, quando ele é ativado, ele ajuda o organismo a desacelerar e olha o que é que ele faz? Ele envia o sinal para o cérebro de que você está seguro e que você pode sair do estado de alerta. Então, ou seja, o nervo vago, ele é o papel principal do sistema nervoso parasimpático. Tati, me explica melhor isso. Então, imagina como se dentro de você tivesse um sistema em que ativa você para você ficar alerto e tem outro sistema que ativa você para desacelerar, para você entrar num estado de quê? De calma, de tranquilidade, de bom senso, de sabedoria. E o que acontece é que nesse estado, nesse ritmo em que nós estamos levando, a sobrecarga que nós estamos colocando no nosso corpo, é como se o sistema ali simpático ele não desligasse. Então a informação é de que você precisa ficar alerta que algo de ruim vai acontecer e se. E o teu cérebro ele não sabe a diferença do que é real para o imaginário.
Se o seu cérebro, ele não sabe a diferença do que é real para o imaginário, você simplesmente começa a dar um significado para as coisas que estão acontecendo ao seu redor como perigo. Às vezes, uma pessoa não responder sua mensagem, ou até seu marido não responder tua mensagem. Às vezes, no trânsito, uma fechada, o outro já começa a gritar. Às vezes, até o próprio celular já tira a paz de muitas pessoas. Muitas vezes, saber de uma conversa de outra. E o que acontece tem feito com que nós permaneçamos cada vez mais introvertidos, isolados do mundo, nos fechando. Só que o que acontece é que a nossa mente e o nosso corpo, por fazer parte do mesmo sistema, acaba burlando as informações. Então imagina aí que o nervo vago ele comunica do teu cérebro até a extremidade. Então ele está lá observando lá o que teu coração está sentindo, como está a tua respiração, como tá vários órgãos do seu corpo. E aí muitas vezes o significado que nós damos de uma situação não é a realidade. E aí damos um significado constante por conta do medo, por conta da ansiedade, que nós estamos em perigo. E aí o sistema que foi feito pelo nosso Criador, peço licença para citar, uma máquina perfeita, que ela tem hora de estar ativa, ela tem hora de desligar, simplesmente permanece ligada por todo o tempo. E aí eu faço uma pergunta para você: você deixa seu liquidificador ligado 24 horas? Você deixa a sua máquina ligada 24 horas, sua máquina de lavar? Seu celular, vamos lá, seu celular tem carga para ficar sem carregar nenhum momento? Teu carro fica sem combustível? Então imagina, muitas vezes a gente acha que está dando conta de tudo, mas não tendo o controle do nosso próprio corpo. Tomar conta, mantém um carro organizado, mantém um bom celular, mantém ali dentro de casa uma certa ordem, mas quando os problemas chegam, o controle da mente e do corpo se perde. Já observou isso? Muitas vezes questões maiores podemos até suportar, mas às vezes questões tão pequenas têm roubado a nossa paz. E é justamente sobre essas questões que eu estou trazendo para vocês compreenderem que muitas pessoas hoje elas estão sofrendo, adoecendo, tendo que usar muito medicamento por falta de conhecimento. Então eu vou agora, de forma bem didática, pedir que vocês guardem essa sequência aqui. Qual é a sequência, Tati? O radar que percebe é a ínsula. Ela percebe tudo o que está acontecendo no teu corpo, como você está reagindo. Então, se você é uma pessoa que explode fácil, se você é uma pessoa que entra em reclusão fácil, todas essas informações, elas estão passando por essa tríade. Então, o radar ali percebe. Agora, olha, o motor inicia o movimento, que é justamente o diafragma. Ele inicia o movimento correto para colocar ordem ali no seu corpo. Com que objetivo? Para frear o nervo vago, porque ele é o principal componente do sistema parasimpático, que é o sistema nervoso parasimpático que te ajuda a acalmar. Então, quem vai ali pisar no freio para mandar respostas de segurança para a sua mente é justamente o movimento do diafragma e o nervo vago que vai desacelerar. E aqui agora, quando eles trabalham juntos em sintonia, é quando o seu cérebro entende que já é seguro sair do estado de alerta.
Apenas quando eles trabalham juntos em sintonia é que sua mente entende que você já está seguro. E tem um desses que nós já vamos acionar nessa primeira semana para que você sinta essa paz instantaneamente. Um desses você tem total controle. Por isso que a boa notícia que eu trouxe para vocês, independente das circunstâncias que você está aí, eu não sei que momento você está vivendo, mas eu quero dar os parabéns por você ter decidido estar aqui. A boa notícia é que o seu cérebro pode aprender um novo caminho. E que nesses 21 dias eu vou mostrar para você que a calma não depende de sorte nem de força de vontade. Mas que quanto mais conhecimento e prática você tiver, mais domínio você vai ter sobre você mesma. Por isso que os 21 dias, gente, ele é uma sequência. Tati, por quê? Porque o nosso cérebro, eu vou mostrar para você agora a estrutura do nosso cérebro. Nós temos três estruturas, tá? Coloca aí a mão na frente da tua cabeça, isso. Essa aqui, que é a parte aqui do neocórtex frontal, ela aprende muito rápido. Faz assim. Tem gente que já até decorou o nome: ínsula, diafragma e nervo vago. Já até decorou que a ínsula é o radar, sinaliza ali nas percepções. O diafragma é o motor que vai iniciar o movimento para acalmar o corpo e enviar a mensagem para o maior nervo, que é do sistema parasimpático, para parar e ter calma. Esse aqui, ele já aprendeu isso. Esse aqui, que é dentro do teu cérebro, que é o sistema límbico, que é o emocional, ele aprende totalmente diferente. E essa parte aqui, põe a mão aqui atrás da tua cabeça. Essa parte aqui atrás é a da execução. Então, ou seja, quando razão, parte da frente, e emoção, sistema límbico do meio, eles não trabalham em conjunto, a parte da execução que manda toda a comunicação para o seu corpo fica desintegrada. Por isso que num momento de ansiedade, de uma crise de pânico, você pensa que você vai morrer. Então, toda a minha metodologia é baseada no aprendizado dessa estrutura aqui, porque ela aprende diferente. Então, durante esses 21 dias, o que que vai acontecer aqui? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa estrutura aqui, que é a estrutura justamente para esse desafio, que é mente calma, que o cérebro ele aprende nessa sequência. Então, se a calma ela começa no corpo, nós vamos começar justamente por essa etapa que é o corpo. Porque se seu corpo grita perigo, a mente nunca descansa, o cérebro aprende através da segurança física. Então, se teu corpo está aí gritando, muitas vezes você não consegue se controlar, então, o cérebro, ele vai aprender que você quer entrar no estado de calma, a menos que você tenha um controle físico. Por isso que nessa jornada nós vamos seguir aqui, ó, essas três etapas. A primeira fase que nós já começamos hoje, que é o entendimento das funcionalidades cerebrais e como o corpo ele está nessa comunicação. Então essa primeira fase aqui é acalmar o corpo, que é a fundação de tudo. Porque enquanto o seu corpo sente perigo, a mente dificilmente ela encontra calma. Primeiro, nós vamos ensinar seu corpo a sair do estado de alerta. Quantos de vocês gostariam de melhorar a qualidade do sono? Levanta a mão. Quantos de vocês gostariam que coisas pequenas não tirassem a sua paz? Quantos de vocês gostariam de estar no momento presente com as pessoas que você ama? Quantos de vocês gostariam de viver sem medo e ter uma maior qualidade de vida? Eu tô vendo aí que várias pessoas estão dizendo eu, a Vitória já colocou aqui eu. E, gente, é possível sim você ter uma medida de paz mesmo agora. E nós vamos trabalhar isso justamente nessa primeira fase,
que é você recuperar o controle do teu corpo. Na segunda fase vai entrar o quê? Acalmar a mente. Aqui a gente já vai dar uma direção diferente. Por quê, Tati? Porque quando o teu corpo ele está mais regulado, fica mais fácil organizar os pensamentos, interromper ciclos de ruminação e recuperar a clareza. Vocês não têm noção de quantas pessoas falam para mim, Tati, eu perdi o foco, estou sem concentração. Quantas, gente? Simplesmente porque a primeira fase para encontrar esse equilíbrio aqui começa no corpo. Então, depois que nós aprendermos, executarmos, ativarmos essas estruturas no nosso corpo, vocês vão perceber que a direção vai mudar completamente. E é o que eu falei, você vai ver a minha metodologia e você já vai sentir a diferença dessa metodologia. Porque a segunda parte é justamente organizar os pensamentos, interromper esse ciclo de ruminação para que você tenha mais clareza. E sabe o que é mais importante? Que eu sei que aqui tem muitas pessoas que valorizam isso. É na hora do caos você poder acessar a sabedoria e tomar decisões sábias. Porque a paz, gente, ela não é a ausência do caos. A calma não significa que está tudo bem ao seu redor, mas é um autocontrole para que você não saia da sua essência, para que você não tome decisões que lá na frente você pode se arrepender. Então, essa vai ser a segunda semana, a segunda fase, onde nós vamos estar trabalhando aí essa integração corpo e mente. E na terceira fase, nós vamos estar ali consolidando para você uma rotina que vai proteger você, que vai reduzir os gatilhos desnecessários e o mais importante, você lidar com os desafios que estão surgindo a cada dia. Porque, ó, essa semana vai aparecer desafios, sim, mas você já vai começar a perceber que a sua resposta fisiológica vai ser diferente. Olha o que está escrito aqui embaixo, gente. Vamos ler juntos aqui, ó. Uma mente calma, ela não nasce de uma vida perfeita. Ela nasce quando o teu corpo, sua mente e vida começam a trabalhar na mesma direção. E amanhã nós começaremos exatamente pela primeira fase, que é a ativação do corpo. Ensinar o teu corpo a encontrar segurança novamente. Porque hoje eu trouxe para vocês aí, correto? Justamente a compreensão. Você entendeu? Amanhã nós vamos sentir na prática. E qual é o meu compromisso com vocês? É que nos próximos 21 dias eu vou mostrar que a calma, ela não depende apenas da sua mente. E nem tampouco é preguiça ou tampouco você não tem força de vontade. Mas ela pode ser treinada e eu vou caminhar com você nesse processo. Então, parabéns por você que está aqui assistindo, tanto no Zoom, no YouTube, no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Se quiser vir aqui para o Zoom, é só mandar seu número para mim que a gente te coloca no grupo. Porque o compromisso de vocês, sabe qual é o único compromisso de vocês? É estar presente aqui na aula e reservar apenas 30 minutos por dia para cuidar da sua saúde mental. Então, escolha um lugar tranquilo. Se você estiver impossibilitada de levantar, pode me assistir na cama, não tem problema. Pode ficar de tela fechada, eu não vou fazer pergunta para você. Mas se você tem condições de levantar, de sentar, talvez até mesmo que seja na cama, sente. Mas se você puder sentar numa mesa, numa cadeira, num ambiente tranquilo, ter ali um papel e uma caneta para você anotar os pontos importantes, faça isso. Porque eu tenho certeza que esses 7 dias foi preparado com muito carinho, com muito conhecimento, para que você já tenha as primeiras noções de como ativar a calma, porque você merece a paz. Então, esse é seu compromisso, tá aqui amanhã, às 6 horas. E, é claro, amanhã nós vamos dar um passo além.
Você vai descobrir como o seu corpo tem o poder de silenciar o barulho da sua mente de uma forma que você nunca viu. Amanhã você vai descobrir como o seu corpo tem o poder de silenciar o barulho da sua mente de uma forma que você nunca viu. Mas antes de sair, eu quero te pedir algo. Durante a aula, você lembrou de alguém que você ama? Lembrou de algum amigo, de algum conhecido? Então, convide essa pessoa para viver esse desafio com você, porque ainda dá tempo participar. Até domingo é totalmente gratuito. Então, eu vejo vocês amanhã, pontualmente às 6 horas. Quem já precisar sair, pode sair, ficar à vontade. Mas eu vou estar aqui despedindo das pessoas que ficaram e nos vemos amanhã na nossa aula do dia 2. Então, deixa eu olhar aqui para o meu pessoal que já está aqui para eu poder estar me despedindo deles com muito carinho, a Adélia, Adriana Silva, Aline Lima, Ana Maria da Paixão, Ana Nogueira, Andréia, a Antônia, a Ayla, a Bruna, Carlos, a Cecinha, a Cláudia Dantas, a Clécia, a Cleice, a Clotilde, das Dores, a Débora, Ednália, a Elaine, a Elivânia, a Eloá, a Esté, a Fabiana, a Flavinha, o Galaxy A22, a Gilca, a Ifone da Marta, a Soninha, a Irene, a Isabel Cristina, a Isabelle, a Janis Mille, Janete Lima, Jace, Josefa, Júnia Ramos, Camille Castro, Karine, Kathleen, Laís Oliveira, Loraine, Luane Rene, as duas juntas, Lúcia Brito, Luciene Barbosa, Lurdinha, Maria Anália, Maria do Carmo, Maria Helena, Maria Januário, Maria Lúcia, Marilene Dias, a Martinha, o Michel, a Tayane e a Tayana, a Mirelle, Miriam Trancosa, o Motorola G75, Nalva, Neurides, Neia, a Olene, a Paloma, a Poliana, a Rosinha, a Rosângela, Suzana, Tamires, Tami Matos, a Van, a Vilane, ao Vinícius, a Vitória, a Vila, a Zene, a Érica, a Vanessa. Um lindo dia para vocês e amanhã a gente está aqui com o dia 2. Convide quem você ama. Você pode mandar o link aí para quem você ama. E foi um prazer cuidar de você hoje.